Olá, licitantes e licitadores! Aqui, Luiz Anoto. O vídeo de hoje tem um conteúdo muito interessante. Você já parou para pensar que o sistema de registro de preços talvez seja o instrumento mais mal interpretado da lei de licitações? É. Muita gente trata a ata de registro de preços como se fosse um contrato, um atalho, um faz-tudo das compras públicas. Muitas vezes o registro de preço é o queridinho dos setores de licitações. Não tem orçamento, faz o registro de preço. Tem urgência, faz o registro de preço. Só que o registro de preço não é nada disso. O registro de preço é um mecanismo de inteligência contratual, porque é uma ferramenta de planejamento, em certos casos até de governança das contratações. Então hoje eu vou te contar 3 verdades sobre o registro de preços que quase ninguém comenta e que pode mudar completamente a forma como você enxerga contratações públicas. Antes disso, deixa eu te contar algo importante. Se você atua como licitador, faz processos licitatórios, publica licitações, elabora editais, precisa conhecer o sistema da BDS Sistemas. Então, a BDS Sistemas ele auxilia a fase interna da licitação, auxilia a fase externa da licitação e tem uma ferramenta de pesquisa de preços que é espetacular. Então, se vocês querem organizar melhor o seu processo de licitações, faça contato com a BDS Sistemas, eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo, e vejam como é possível ter um sistema com baixo custo, alta eficiência e integrado ao seu sistema de gestão principal, certo? Conheça BDS Sistemas, vale a pena. Bom, vamos para a primeira verdade então. O registro de preços é subsidiário. Como assim? O registro de preço não é e nunca foi o protagonista. Como assim? Ele é um procedimento auxiliar. Isso está claro na Lei 14.133. É um procedimento que gera compromisso de fornecimento sem obrigar a administração a contratar. Ou seja, isso é planejamento. A ata é um instrumento de planejamento, porque ela registra sem necessidade de execução. Beleza. O decreto 11.462 de 2023, que regulamenta o registro de preços no âmbito federal, e a gente vai usar aqui como parâmetro, mas a gente sabe que cada órgão licitador tem o seu regulamento, muitas vezes copiando inclusive o decreto 11.462, deixa claro que o registro de preços é um procedimento para contratações futuras. Então, se há contratações futuras, é incerteza. Para o fornecedor é terrível isso, porque é uma contratação incerta, porque não se sabe quanto se vai contratar e nem quando será feito o pedido. Isso gera incerteza, isso tem impacto no preço também. Por isso que o registro de preço é subsidiário. O registro de preço serve para cobrir oscilações de mercado, serve para ser um suporte em demandas imprevisíveis e mesmo em demandas sazonais. Então, não substitui o contrato de fornecimento contínuo. Se eu sei que eu tenho uma demanda permanente e contínua, a lei prevê o fornecimento contínuo. Então, se a minha demanda é de. Vamos supor que eu tenho uma demanda de fornecer merenda escolar para 8 mil alunos por mês. Tá? Eu vou ter um contrato com uma empresa de fornecimento de alimentação que forneça essa quantidade de refeições por dia. Mas, por segurança, eu também tenho uma ata de registro de preço com outras empresas, as quais podem ser chamadas se o contrato principal der problema, se o contrato principal tiver um aumento de demanda, se o contrato principal, de alguma forma, falhar. Então, o registro de preço ele é subsidiário. Por isso, inclusive, que tem a adesão. Eu vou aderir a um registro de preço que outro órgão fez, porque, nesse caso, eu preciso rapidamente aderir, sem ter que fazer uma licitação, uma vez que o meu contrato original falhou, apresentou um problema. E eu vou aderir ao registro de preço de outro órgão maior. Tá? Então a ideia é essa. Registro de preço é subsidiariedade. Segunda verdade. A ata é muito mais dinâmica do que um contrato. O contrato é foto e a ata é um vídeo que a gente pode editar a qualquer momento. Vamos lá. Pensem comigo. O registro de preço eu posso registrar mais de um fornecedor. Certo? A lei diz que eu tenho que registrar o detentor da ata, o adjudicatário. Eu tenho que registrar também o cadastro reserva. E também preciso registrar os demais classificados com sua proposta original. Isso está claro lá no artigo 18 do Decreto Federal 11.462 e também em outros regulamentos. Então, a ideia é não deixar a administração sem fornecedores. A ideia é não ficar a administração desguarnecida.
Ou seja, eu registro todo mundo que participou da licitação e vou respeitar o adjudicatário, o cadastro reserva, que na verdade o mais correto seria fila de espera, porque o cadastro reserva quer fornecer no preço, né, do primeiro colocado. Então, adjudicatário, cadastro reserva e os demais instantes com a sua proposta original. Também está previsto na lei que os preços registrados podem ser alterados para mais ou para menos, para mais no caso de aumento de custos, para mais no caso de aumento de criação de tributos e para menos também, né, seja em caso de extinção de tributos, seja em caso de alteração de custos de mercado. E aí a lei prevê que um fornecedor, por exemplo, pode baixar o seu preço. Se eu posso alterar o preço, ele é para mais ou para menos. Então imagine vocês que um fornecedor cadastrado, esse do cadastro reserva, revê os seus custos e lá pelas tantas entende que consegue fornecer um valor abaixo do que o adjudicatário da ata e com isso consegue se colocar mais vantajoso para a administração. O que acontece nesse caso? A administração chama o primeiro colocado para negociar, porque o mercado apresentou uma queda de valor e o adjudicatário é chamado para negociar. Se ele mantém o valor ou, caso contrário, ele tem o preço dele cancelado e ele sai da ata. Então, vejam como a ata pode se adaptar ao mercado. E essa flexibilidade toda exige a governança, né, de monitorar o mercado, de ter transparência nos ajustes e nas conversas com os fornecedores e um controle documental rigoroso. Então, a ata é viva se a administração é vigilante. Então, essa é a segunda verdade. A terceira verdade que eu vou passar agora para vocês é: o registro de preço é uma ferramenta de governança em credenciamentos. Sim, essa é a tese mais ousada e talvez a mais promissora da nova lei. Aliás, eu aproveito para mandar um abraço para o professor Tiago Alencar, procurador-geral do estado de Rondônia, que num almoço de milhões trouxe essa ideia, trouxe essa discussão e eu tive que compartilhar aqui com vocês. Vejam como é brilhante essa tese. Na lei de licitações, artigo 82, parágrafo 6º, tá? E também no decreto federal, se a gente for analisar, permite sistema de registro de preços em dispensas e inexigibilidade. O artigo 74 da lei de licitações diz que credenciamento é uma hipótese de inexigibilidade. Logo, decorrência lógica é que o registro de preço pode ser usado também em credenciamento. Beleza. Então eu faço o credenciamento e tenho uma ata de registro de preço decorrente do credenciamento. E isso fomenta justamente a governança do credenciamento. Por quê? Imagina que a gente tenha um objeto que seja castração de cães e gatos. Em vez de licitar uma única clínica, se faz um credenciamento aberto para qualquer interessado. Dos credenciados, todos atendendo aos requisitos técnicos mínimos, documento de habilitação mínima, esses credenciados, então, eles acabam por, depois de uma primeira distribuição de demanda equitativa, isonômica, eles acabam sendo avaliados pela sua qualidade. Ou até mesmo por eventual variação de preço, no caso de mercados fluidos, se fosse o caso. Mas, enfim. Tendo a demanda, o município avalia as demandas e aqueles que forem melhor avaliados, tiverem um melhor desempenho técnico, terão a primazia de serem chamados na ata de registro de preço. Ou seja, eu posso criar um sistema que ele é aberto para novos interessados, mas que tem um sistema transparente, escalável e meritocrático para priorizar a qualidade, né, do atendimento à administração. Então isso vale também para laboratórios de análises clínicas, isso vale para oficinas de próteses odontológicas, enfim, prestadores de exame de imagem. Qualquer objeto permite que, através de uma demanda variável, ela seja analisada através justamente da pluralidade de fornecedores e com isso eu defina que os mais qualificados terão prioridade nessa contratação. Então, vejam que a eficiência administrativa ela impõe a superação dessa dicotomia entre licitação e inexigibilidade em favor de um contínuo procedimental orientado pela economicidade com controle. Por isso que o registro de preços se torna uma ferramenta de governança em credenciamentos. Então vamos lá, recapitulando. As 3 verdades. Primeira, o registro de preços é subsidiário. Serve para aquilo que é incerto, não para o que é contínuo. Segunda verdade, a ata é mutável e adaptativa, especialmente em relação ao preço, se adaptando ao mercado. Terceiro, o registro de preço é sim uma ferramenta de governança de credenciamentos.
o elo que une planejamento, transparência e eficiência. Pessoal, eu quero que a nova lei de licitações nos leve a pensar diferente, né, e abandonar aquela burocracia automática da Lei 8666. Entender licitações como um sistema vivo de gestão pública. E a ata não é só um repositório de preços. É justamente uma ferramenta subsidiária adaptada ao mercado. Registrar significa ter inteligência, flexibilidade e confiança no processo público de contratação. Nas mãos certas, o sistema de registro de preços se torna estratégia, governança e transformação. Se você acredita nisso e gostou desse conteúdo, deixa o like, compartilhe esse vídeo e ajuda a espalhar essa nova forma de pensar licitações. Já aproveita e comenta aqui qual dessas verdades mais te surpreendeu ou qual até mesmo você já testou. E não se esqueça de conferir o site da BDS Sistemas, que também vai revolucionar o seu processo de contratação. Até a próxima!